um passo de cada vez, Sim. né? Então, às vezes a pessoa fala assim, não, não consigo meditar, não consigo meditar. Muita gente fala, não consigo meditar sem nunca ter tentado. Uhum. Ou achando que a história meditar é não pensar em nada, Uhum. né? Esse mito é Esse clássico. mito é clássico, tem muito disso não pensar em nada, até dormindo você tá, exatamente está lá trabalhando, né? É. Você sonha, você pensa, mesmo dormindo. Então, assim, é Uhum. muito difícil a história do não pensar em nada, né? Bem Uhum. isso. Então, as pessoas já pensam essa barreira, não pensar em nada é impossível. Meditar não é para mim, fazer yoga não é para mim, Uhum. porque eu sou muito agitada. Eu sempre falo isso, então é para você mesmo. É. Porque para quem tá calmo já não precisa. É, exatamente. Quem é calminho, equilibrado, tranquilo, não precisa. E qual que seria o seu conselho para essa pessoa que acha que não consegue meditar, que não é para ela? Então ela precisa achar um lugar, eu sempre falo isso, primeiro, achar um local, de preferência, eu sempre falo isso, próximo da sua casa. Acho que não tem que fazer online. Primeiro você tem que fazer mesmo presencialmente, porque a energia do lugar, o grupo, né? Às vezes você vai tentar fazer uma aula online ou meditar sozinho, daí você fala: não, não tá, não consigo, desencana. Não sei, Uhum. né? Não, não, não dá. Agora, você tá num grupo, você fala, meu, não vou levantar aqui no meio, né? E às vezes você passa aquela barreira inicial e consegue entrar naquilo. Talvez a primeira, a segunda vez seja desagradável, igual uma academia, eu também costumo falar muito isso. Você vai começar a treinar, quem é sedentário, primeira semana, segunda semana é horrível, né? Depois a pessoa vai pegando o gosto, vai fazendo, depois ela até sente falta já que ela não vai. Uhum. Mas tem que persistir. Então, acho que o importante é procurar realmente um local que você se identifique, como mesmo um terapeuta, um médico, você tem que se identificar com um lugar, com um professor, e praticar um yoga pelo menos 2 vezes por semana. Uhum. Porque aí você vai começar a conseguir entender que meditar não é tão difícil assim, e que meditar é mais fácil do que parece, mas acho que é importante ter essa prática mesmo com o professor. Daí existem vários estilos de aula, né, Uhum. de yoga. Então vê qual estilo você se identifica mais. A gente tem aulas mais dinâmicas, aulas que vão trabalhar mais estabilidade, que vão ser mais lentas, né? Então tem vários estilos, então dá para você encontrar sim um estilo que você vai se identificar e não é que acho que isso é muito errado, tanto que eu me nego a postar posturas difíceis em Instagram, porque isso Uhum. não é yoga. Uhum. Eu costumo falar isso, senão todo circense, toda bailarina profissional seria yoga, Uhum. e não é, né? Sim. Yoga não é físico, não é performance. Uhum. Ou Ou alongamento, né? alongamento, flexibilidade, força, pôr o pé atrás da cabeça, isso não é yoga. Yoga é Uhum. mente. Uhum. Né? Então, é um estado de consciência Sim. e não um físico. Uhum. Não, engraçado que lá em San Diego, né? Morei 6 anos em San Diego, e então o pessoal lá pratica bastante yoga, né? Uhum, E eu comecei a praticar yoga lá, até no Brasil, antes de mudar para lá. Só que eu fiz esses yoga de academia, sabe? uhum, Então era tipo assim, era como se fosse um alongamento, um momento ali para você relaxar, para mim, né? Aí mudei para San Diego, fiz algumas aulas lá, mas também não tinha percebido grandes coisas. Era mais tipo um relaxamento, um alongamento, alguma coisa assim. Até que eu voltei para o Brasil e aí eu estava morando em Floripa, e aí Floripa é o lugar da espiritualidade também, né, no Brasil, uhum. assim. E aí um colega me recomendou um estúdio. E aí eu falei, ah, vou lá tentar, né? Tipo, tô fazendo nada, vou ver como é que é esse yoga aqui. Gente, foi surreal pra mim. Eu falei, nossa, não tem nada a ver com as experiências que eu tive antes. Sim. É, eu comecei a ter visão na aula, e aí depois eu fui ver que era o Hatha Uhum, Yoga. Falei, gente, como assim eu tô tendo visão? Tipo, na aula do yoga. Eu nunca imaginei que yoga fosse isso. uhum. E aí agora estudando, né, a parte teórica junto, estudando o corpo, né, a estrutura de nós seres humanos e a nossa conexão com o universo, com o nosso amado mestre Akal, eu fico, gente, o yoga é muito mais, muito Sim, além do que as pessoas colocam aí, do que a gente possa imaginar. sim. Então, uma das coisas que, sim, é isso que você está falando, né? O Akal é o nosso professor, né? Eu trouxe o Akal para Santos para dar a formação ali de Kundalini Yoga.
E o que eu acho fantástico do Kundalini, então pensando aí em métodos, né, a gente tem o Hatha, tem a Iyengar, a Ashtanga, a gente tem vários tipos de yoga, né? Mas assim, o Hatha Yoga é o yoga clássico, né? Que a gente fala, começou, todas as outras vertentes vêm do Hatha Yoga. Mas o Kundalini, ele é o yoga clássico, né? Porque o que foi acontecendo, essa história da gente ocidentalizar muito as coisas, então foi trazendo esse yoga meio de academia, um yoga meio ginástica, um yoga meio, né, performático e tal. E o Kundalini vem para resgatar aquele yoga da ancestralidade, né? Um yoga raiz mais, vamos dizer assim. Então, trazendo realmente essa história da prática com pranayama, que são os exercícios respiratórios, da respiração vai ajudar muito na tua mente, né? Então, tanto que qualquer terapeuta, até mãe, né? Calma, respira, né? Então, essa história do calma, respira, a respiração nos acalma muito. Então, no Kundalini realmente vai ter pranayama, né? São esses exercícios, então são vários tipos de exercício respiratório, vão ter os mantras, né? E vai ter a parte física também, o relaxamento e a meditação no silêncio. E alguns estilos de aula, principalmente para se enquadrar vai às vezes dentro de algumas academias de musculação, de ginástica, tal, acabam tendo muito essa foco no físico. Porque é o que o público ali em geral está meio que buscando, né? E acabou que o yoga em alguns locais vai virando um alongamento com relaxamento. Sim. Nada errado, é muito importante a gente alongar e relaxar, mas isso não é yoga, né? Pois é. Não é yoga. Então, yoga é mais que isso. Então, acho que bem importante também a pessoa buscar um espaço realmente de yoga. Né? Pode ser um começo, lógico que existem algumas academias que têm aulas boas. Eu conheço bons professores que dão aulas tradicionais em academias mesmo, mas é exceção. Porque a academia cada hora entra um novo, daí sai, daí vem, ainda mais se for aquela coisa aberta que qualquer um pode fazer qualquer aula. Então, às vezes, até é difícil para o próprio professor montar aquele grupo mesmo que vá fluir nessa meditação, que vai fluir nessa. Porque é muita mudança, né? As pessoas não permanecem, às vezes, ali muito tempo. Mas eu acho que é importante daí você buscar um lugar assim. Eu sei que tem pacientes meus mesmo que eu atendo, né, online e tal, que são do interior ou cidades pequenas, até do litoral mesmo também, e que às vezes falam, "Ai, mas aqui na minha cidade não tem yoga." Ou mora muito longe, né? Mora em, sei lá, área rural. Fala, nossa, mas para mim é um transtorno ir até lá. Eu acho que é válido. Por que não tentar online? Ler sobre o yoga, comprar bons livros, né? Ou de repente até fazer. Eu tenho uma paciente que está fazendo isso, inclusive agora, que a cidade dela também não tem yoga. E de tanto eu falar para ela, ela tem depressão, ela tem ansiedade, né? Ela tem muitos problemas aí psicológicos. Ela gosta muito de fazer atividade física, mas ela tem muitos problemas emocionais desde criança, né? Já vem de uma família com histórico já de depressão, sabe? Então, e ela começou agora a fazer um curso de formação em yoga. Ela fala: "Ah, não, eu resolvi fazer um curso de formação para me entender, para me conhecer melhor, para me conhecer a filosofia, e daí é só um final de semana por mês, então esse final de semana por mês eu consigo ir até uma cidade mais próxima que está tendo curso e tô apaixonada, mudou a minha vida. Já reduzi para metade a medicação que ela usava para dormir, por exemplo, que agora ela está meditando todo dia antes de dormir e já está conseguindo dormir melhor. Então, o psiquiatra já está reduzindo a medicação dela. Então, assim, às vezes, então, isso que eu falar, para cada um, né, vai ter um caminho ali, né? Não tem um caminho mais certo. Sim. Mas cada um tem um caminho. E tá tudo bem, né? Vai depender de como você tá, onde você tá, do que você sente. Às vezes até fazer algum curso online, ou fazer alguma meditação mesmo online, mesmo meditações guiadas, que a gente tem muitas, né? No YouTube, até Instagram, é válido também, é um começo, né? Assim, acho que não precisa ficar, "Ai, mas eu não tenho dinheiro, não dá para ir não sei aonde, não, a escola é longe, não tem aqui", e por isso como uma barreira para não começar, né? Eu estava fazendo isso direto. Quando eu voltei para o Brasil, eu também estava num lugar, né, complicado, assim, Aham. da minha vida. E aí eu estava escutando as meditações guiadas do YouTube.
Me ajudou muito. Sim, sim, então é um começo, muita gente Uhum, começa por aí, né. Hoje a sim. gente tem essa facilidade de ter tanta coisa gratuita, tanta coisa boa, lógico que todo fala: "Ai, mas tem tanta coisa ruim", fala: "Tem, todo lugar tem". Uhum, Todo lugar que você for, sempre vai ter pessoas boas, pessoas ruins, pessoas e é. não tem como, e na internet também, a gente vai ter coisa boa e coisa ruim, é só você buscar. É só É buscar e só ir focar. buscar e focar que você vai achar o que Uhum, e o que é bom, o que é ruim, você sente que te faz bem. Não uhum. precisa nem ficar: "Ah, mas me dá uma lista, quem?" É. Não, te fez bem? É bom. Aham, é exatamente Você se isso. sentiu bem? Acalmou sua mente? Você conseguiu? Esse é bom para É você. isso. Porque às Aham. vezes o som da voz, o tom, a entonação, o jeito que a pessoa fala, para uma pessoa é muito legal e para outra não. Uhum, E não é nem a quando você pensa numa meditação guiada, né, você sim. tem que ter isso de sentir ali: "Ah, não, ó, isso aqui eu me conectei, Uhum, vou bem nessa, consigo entrar uhum, nesse climinha dessa voz, nessa uhum, tom", e persistir, porque quanto mais agitada a sua mente, né, quanto mais ansioso você tá, mais difícil vai ser. Então você não pode desistir. sim. É É aí que você tem difícil, que você tem que buscar mesmo. persistir e, assim, e essa história da frequência, né, então a frequência é muito importante. Então que você faça todo dia pouquinho, uma hora você consegue. Uhum. Agora se tenta uma, 2, 3 vezes, sei lá: "Não dá, não consigo". É, ou então, se comprometa, mesmo que seja por um período curto, vamos dizer, 3 vezes na semana, só para começar, e aí você Sim, vai vendo como que você vai se transformando com a prática, os benefícios que estão trazendo para a sua vida. Não fazer focado no benefício, é sempre um sim, momento do agora, mas depois que a gente faz a prática, como que a gente se sente, né. sim, É sim. incrível como que a É. gente se sente. E às vezes 10 minutos por dia, né, a pessoa fala: "Ai, não tenho tempo, não tenho", lógico, se você for fazer uma aula mesmo completa de ioga, tal, você vai né, numa academia, vai ser 1 hora, 1 hora e 15, dependendo da aula. Mas 10 minutos de meditação 3 vezes por semana, você Uhum, sugeriu 15 minutos, já é um bom, ótimo começo. uhum, Né, e já faz mudanças. uhum, Você já consegue perceber mudança no estado dela, sim. né. Lógico que de repente você está começando, aquilo vai durar menos, porque eu sempre falo isso até para os alunos lá do Akasha, né, para os meus alunos, tal, todo mundo fala: "O ioga é fora do tapetinho". Então a gente treina ali no tapetinho para levar esse estado de consciência, esse estado de atenção, esse estado de equilíbrio para fora dele, né, Uhum. então, não é ali é fácil de certa forma, né, com alguém guiando, com alguém falando Não, e dentro. você tocou num ponto importantíssimo, porque hoje em dia eu falo que eu pratico a espiritualidade. Porque Uhum, muita gente faz lá o iogazinho, ou então vai na missa de domingo, ou então dependendo de qualquer prática espiritual que a pessoa faça, né, ela vai lá, né, faz o cumpre o papel dela: "Ah, já pratiquei o ioga, já fui na missa, já não sei, já consagrei a medicina lá da ayahuasca, da galera do xamanismo". E aí? e Você está depois? praticando o que que a espiritualidade está te ensinando? Você está praticando o que que você está aprendendo com aquilo? Tipo, o que que o padre falou que te que você pode trazer para sua vida? Sempre tem uma mensagem em Sim, alguma prática, e as pessoas não praticam. sim. Eu fico impressionada como que, tipo, pessoas que são dirigentes de casas, de não sei o que lá, e eu vejo um ego tão grande que eu fico: "Gente, onde é que Sim, essa pessoa está praticando a espiritualidade que ela ensina? Cadê?" sim, sim. É, porque às vezes as pessoas estão muito na teoria, né, elas até sabem, mas não fazem. Uhum. E às vezes você vê pessoas simples, que de repente nem sabem teoria nenhuma, É, mas mas fazem. mas Eu fazem, adoro ver aquelas mas aquelas fazem. entrevistas com aquele pessoal de bairro, do interior, que Uhum, e aquela pessoa tão simples, que vive lá, né, na roça, lá não sei aonde, e traz como é que eu vou dizer, um conhecimento, assim, tão profundo, sim.
na simplicidade das palavras que a pessoa fala, que eu fico, gente. Porque, na verdade, até eu costumo muito falar isso, né? O yoga, e a mesma coisa o Ayurveda, né? A medicina indiana, até a medicina chinesa e todos os tipos de meditação, né? Há 5.000 anos atrás, até, não precisa nem tão longe, né? Há 1.000 anos atrás, talvez há 200 anos atrás, elas tinham importância, mas nem tanto quanto tem hoje. Uhum. Porque hoje, nesse mundo que a gente vive, né, com hiperlotado, eu brinco isso que o mundo está lotado, né, um crowd mundial. A gente é muita gente, é muita informação. Então, às vezes, você está indo, vai para aquele caminho, daí tem alguém falando, vire à direita, né? Uhum. Vai tudo muito para o carro que apita o tempo inteiro, né? Uhum. Pipipi, ó, sensor de ré, sensor da frente, sensor do lado. Então, tudo. E isso vai te deixando com a mente mais perturbada. Eu brinquei isso mesmo. Eu fui comprar um carro há pouco tempo. Falei, tem algum carro que não faz barulho? Pelo amor de Deus, não dá para desligar? Eu tenho esse opcional, não quero que apite. Apita porque você não fez o cinto, apita porque tem o carro atrás, apita porque você tá dando a ré, apita porque tá perto, apita porque tá longe. É impressionante. É. É insuportável. E daí você vai ficando com a mente perturbada. Uhum. E tudo apita. A geladeira largou aberta. Pi, 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 pi. Assim, isso vai te deixando. Então, hoje, a gente precisa muito mais parar. Uhum. Muito mais dessas pausas. Porque antes era natural, você via a lua. Hoje Uhum. você tem que buscar, cadê a lua? No meio dos prédios ou da cidade, né? Antes Então, essa conexão com o teu eu, com a natureza, com o aqui e agora, a gente precisa estar trabalhando uma coisa que deveria ser natural. Então, às vezes, quem está lá na roça, ele Uhum. consegue ter isso mais natural, né? Ele Sim. observa, ele vive. Ele precisa acordar cedo, porque o boi, a vaca, as galinhas acordam cedo para ele ir lá alimentar, para ele Uhum. cuidar, as plantas, isso aqui, aquilo é todo dia, não tem feriado. A vaquinha, o cavalo fala, feriado hoje ninguém come. Não, ele tem que, né, ele tem essa rotina do dia a dia mesmo sempre, sempre tem que acordar cedo, dorme cedo, acaba comendo mais cedo. Então, Uhum. naturalmente, ele vive uma vida mais ayurvédica. Uhum. Ele vive uma vida mais yogi, Uhum. naturalmente, Sim. né, mais em contato com o seu eu. Às vezes, não. Às vezes a pessoa tá ali, tem, tipo, tudo para estar bem, só que Uhum. ela não tá bem. Por quê? Porque é tanta informação, é a rede social, que daí ele começa naquela, né, perturbando a mente. Ah, mas eu também precisava ir para a Europa. Como que eu vou visitar o Louvre? Nossa, agora Olimpíada, eu queria tanto um dia ir para uma Olimpíada. Então daí começa essas perturbações. E Uhum. quem disse que você precisa realmente disso para viver bem e ser feliz, Uhum. né? Então às vezes tem. E quem disse que você não consegue também, E quem disse que você né? não consegue também ou que não é possível? Uhum. Exatamente. Então você fala, não é? E precisam ou não precisam, alguns até precisam mais, outros menos. Só que às vezes fica tanta informação que você acha que você também precisa da mesma coisa que o outro. Uhum. E às vezes você pode ser feliz, alguns precisam de mais, alguns de menos, mas na verdade a gente não precisa de nada. Eu preciso estar bem com você. Uhum. Quantas pessoas vão, isso é bem comum você escutar, até de quem tem até agência de viagem, ou quem trabalha com turismo, né? A pessoa vai viajar e ela só reclama de tudo. Ela reclama porque o hotel não era o que ela esperava, porque o não sei o que não era o que ela esperava, porque o voo Uhum. aconteceu não sei o quê, porque o avião tinha não sei o quê, porque a comida do avião era ruim, porque eu... Caraca, você saiu de férias, meu, vai curtir. Uhum. Para de reclamar. Sim. Vive o agora, né? Tá reclamando, falando, Pelo amor. mesmo nas É, férias dela, é, ela pega e tá lá, combinando. Eu até exato. estava conversando no Dia dos Pais agora com um amigo meu que é médico, e inclusive falando disso, né? Que ele falou isso da história da longevidade, das pessoas que são saudáveis. Ele falou, meu, ele falou, eu percebo muito isso. Ele é um médico espírita, né? Ele é espírita, tá? Ele falou assim, as pessoas que são felizes, as pessoas que lidam bem, todo mundo tem problema, todo mundo tem dor. Uhum. Ninguém tá livre de dor, ninguém tá livre. Só que sofrer é uma escolha. Uhum. Disse tudo. Então você pode ir lá, tudo bem, ai, meu cachorro morreu, o meu namorado me abandonou e eu vou ficar lá 1 ano sofrendo aquilo.
ou eu vou sofrer, sim, viver o luto, ok, faz Uhum. parte. Uma semana, 10 dias, 15, vida que segue. Eu vou ficar 1 ano sofrendo por conta Uhum. daquela situação. É o apego, né? É, e com tudo. E com tudo, Com entendeu? tudo. Eu trabalhei muito tempo com câncer, né, como voluntária, com oncologia, e na época eu ainda não tinha tanto isso dessa parte, né, da espiritualidade e tal. E eu percebia isso, eu atendia alguns, chegava lá uma pessoa, eu via lá, né, o prontuário, Uhum. nossa, grau 4, a pessoa já tem 60 e poucos, ah, vai morrer, tipo isso. Para mim era já assim, essa aí, tudo bem, né? Vamos cuidar, óbvio, como vou abraçar e cuidar de todos, mas esse provavelmente não se cura. E se curava. Daí a outra, sei lá, 25 anos de idade. Ah, essa vai sobreviver, um tumor. Mas ela pegou aquele diagnóstico como uma sentença de morte. Uhum. Ela sim. Sim. Não acreditava. E o outro, ele chegava no consultório que eu ficava impressionada de ver. Falava, não, mas eu acredito na cura. Eu sei que Deus vai me curar. Eu sei que eu vou me curar. Eu vou fazer tudo que os médicos mandarem, mas eu acredito em Deus. Eu tenho uma força maior. Eu sei que eu vou sobreviver. Eu vou vencer isso. E a pessoa vencia, Ai, que gente. lindo. Ai, toda arrepiada. Então, isso é uma coisa que eu via isso ali, meu, atendia, era muita gente. Como era até um Uhum. trabalho voluntário, era com pessoal de baixa renda, todos tendo o mesmo atendimento, porque era na Santa Casa lá de Santos, então todos tinham o Uhum. mesmo tipo de atendimento oncológico, né? Um estava no hospital melhor, outro no hospital pior. Uhum. E casos graves tinham cura. Que é aquela pessoa que quer viver e que tem Uhum. fé e que acredita. Uhum. E que tem amor pela vida, né? Quer viver. Quer E daí você viver. vê a pessoa, às vezes, isso eu pego muito, às vezes, pensando, né? Até quem tira a própria vida, às vezes quem já foi numa UTI, às vezes alguns hospitais, ou tem né, um amigo, um parente, ou teve, né? Não já teve, que luta pela vida até o fim. Hum. Quando de repente você pensa uma pessoa saudável tira a própria vida. Sim. Perdeu o sentido, né? Porque perdeu o sentido. Então, o yoga, a meditação, a espiritualidade, né, o autoconhecimento, tudo isso vai te trazendo essas percepções que a sua vida vale muito. Que Uhum. você pode fazer a diferença, inclusive na vida de alguém também. Só fazendo o seu papel Só o seu mesmo como papel. exemplo. As É. pessoas espelham, né? Sim, sim. E você pode ser, e a pessoa fala, nossa, ela melhorou, olha como ela tá. Nossa, o que você está fazendo? É bem comum Aham. isso. Você chega e fala Tá assim, com "Ai, um nossa, brilho você diferente. tá diferente." Até as pessoas na própria formação, né, É. estavam comentando isso. Então, assim, Uhum. como a gente tem essa história, né, lá no Acaixa da formação, tem vários alunos, uma turma grande, percebe muito isso. Na pandemia, eu fiz alguns cursos online, né, e vendi esse curso online com aulas de yoga, tal. E foi uma coisa fantástica, que assim, eu não sou muito do mundo digital, agora até um pouco mais, mas não era nada antes da pandemia. E logo que a pandemia começou, eu fiquei assustada com que aumentou o número de venda de bebida alcoólica. Que todo mundo me falava no consultório, consultas, tal, bebo socialmente. Falei, eu não tenho mais vida social e tá todo mundo bebendo bem mais? O que que aconteceu com eu bebo socialmente? Uhum. Todo mundo pirando. Calma, né? Assim, então daí eu quis fazer mesmo esse curso, tudo para tentar levar um pouco mais de calma para as Sim. pessoas e ter, então daí eu comecei a fazer live direto, né, fazer um monte de coisas que eu não estava fazendo, mas pensando mais mesmo nisso, sabe, de tentar levar um pouquinho de, né, calma, respira, para Aham. as pessoas, assim, vai passar. Uhum. Né, então se cuida, né, e todo mundo ainda falando: "Cuida É, da sua saúde", todo mundo é, bebendo, dormindo daí, né, porque é. não tem horário para nada, fazendo tudo de qualquer jeito. Essa Aproveita esse tempo, pandemia todo mundo foi precisava do tempo para ficar com a família e uhum. consigo. Para Quando se tá nesse olhar, né? tempo que pode se olhar e pode estar com você e com a família, as pessoas Não enlouquecem, quer se olhar de jeito não quer nenhum. se olhar de jeito nenhum, aquela pessoa que entra em casa e já liga o rádio, já liga a TV. Uhum. Não Não consegue consegue ficar ficar em em silêncio. silêncio. Ó, exatamente. Perfeito, né, sempre. Maravilhoso. Verdade que é verdade, assim, né. Mas é isso, porque o silêncio dói. Uhum. Você É não quer ensurdecedor, né? exatamente. Então é trabalhar isso, né, então isso é muito importante. E daí eu vi que as pessoas que fizeram o curso depois eu achei foi muito gratificante para mim mesmo, assim, como pessoa,
das pessoas me mandarem devolutivas, eu falar, nossa, meu, salvou minha vida, eu tava tão mal, ai, perdi meu marido, tava, meu, se não fosse isso, eu não tinha conseguido passar por esse período. Então é muito enriquecedor mesmo, é uma coisa que você leva para sempre. Acho que, Uhum. eu acredito que inclusive para as próximas encarnações, né? Aí vai do que cada um acredita, né? Mas eu Sim. acredito que isso que você está aprendendo hoje aqui, nessa vida, você vai levar para a próxima também, Uhum. né? Vai ser mais fácil na outra você conseguir meditar se você já começar nessa. Então, assim, Aham. independente da tua idade, do teu tempo, inclusive até da tua religião, que também acho que é uma coisa bem importante, sabe? Como eu até acabei de falar, que eu acredito em outras vidas, mesmo que você não acredite, e que dependendo da religião, realmente, yoga não é religião. Uhum. A mesma coisa como a Ayurveda não é religião, né? O yoga são técnicas de meditação, né? Vem da filosofia hindu, então por isso também, lógico, às vezes tem mantras ou algumas imagens, mas não é uma religião. Uhum. Então você pode praticar yoga sendo evangélico, você pode praticar yoga sendo católico, tem até um livro de um padre, né? Yoga para católicos. Então, Uhum. assim, você não precisa, né? Porque tem muito esse preconceito, e alguns pastores, infelizmente, falam isso, né? Que você não deveria fazer. Yoga é para você com você, não é religião nenhuma, É é consciência, né? consciência. Então é importante para qualquer um, e acho que vale muito a pena você, né, às vezes perder um preconceito que alguns Uhum. têm, e principalmente aquelas crenças limitantes, que a gente tem crenças limitantes com muitas coisas, né, e Uhum. com a meditação nem se vale, né? Sim. "Ah, é impossível, ah, eu não vou conseguir", ela nem tentou, né. E às Pois vezes é. tentar também a primeira vez, quem tentou nadar a primeira vez e conseguiu nadar? Ninguém, não Uhum. caiu na água, saiu nadando. É, andar de Andar de bicicleta. bicicleta, dirigir, né. Uhum. Você insistiu, você foi lá, treinou, aprendeu. No começo, quando a gente aprende a dirigir, você fala: "Meu, não consigo nem mexer no rádio, né". Mesmo o botãozinho sendo no volante, você fala: "Não, não, vamos". Não, depois você já tá lá, quer dirigir, mexer no celular, falar assim, porque vai ficando uma coisa mais fácil, Uhum. né, porque você praticou. E o que que seria um conceito básico, assim, geral, para quem nunca escutou nem falar o que que é Ayurveda? Como que você explicaria? Eu sempre falo que a Ayurveda é a natureza. É a natureza. Então, é a sua conexão com a sua natureza, Uhum. né? E com os ciclos naturais da vida, do nascer ao morrer. Então, se é natural menstruar, é natural parar de menstruar, né? No caso das mulheres, mas o ciclo natural mesmo, do nascer, crescer, envelhecer, né? Então, você ter essa conexão com esses ciclos naturais do Morrer, noite e dia, renascer. morrer e renascer. E os ciclos naturais, né, do noite e dia, então é para acordar com o sol, é para dormir cedo. Isso a gente fala muito isso no Ayurveda, mas são coisas muito óbvias. Por exemplo, está frio, usar alimentos mais aquecidos, coisas mais quentes, líquidos mornos, não tomar gelado no inverno, coisas que são meio óbvias, né? Então, por isso que eu Uhum. falo assim, é natural. O Ayurveda, de Sim. certa forma, apesar das pessoas acharem que é muito difícil conseguir, mas é uma coisa que quando você começa, é muito natural, Uhum. né. Então vai, tá calor, então vai, por exemplo, água de coco, um suco com hortelã, né, Uma igual ao próprio saladinha. abacaxi com hortelã, você vai comer coisas mais geladas, mais saladas, mesmo Uhum. que você tome um chá, você pode tomar um chá mais frescos, Uhum. né. Então no inverno é uma coisa meio natural, quem quer tomar um suco verde, 5 graus, 6 graus? Agora a 30 graus, nossa, cai É. bem. Então a Ayurveda ele tem muito isso, né, da gente consumir o que está na época. Tem uma frase que está num dos clássicos do Ayurveda, que eu acho que é muito legal, que fala assim: "Tudo que te cura nasce na porta da sua casa", Hum. né. Então, assim, você deve consumir alimentos da sua região, Uhum. porque eles são feitos para aquele clima, Uhum. para aquela região. Sim. Né. Então, se você come o que está na época, o que é da sua região, se você está em conexão com o ciclo noite e dia, pô, as estações, né,
inverno e verão, vamos dizer assim, né? Porque a primavera e o outono acabam sendo estações com menos desarmonias, às vezes, por terem uma temperatura mais amena, né? Normalmente as pessoas desequilibram mais nos extremos. Então, tendo esses cuidados, você está praticando a Ayurveda, né? Tem algumas rotinas, né? A gente usa muito óleo, automassagem, né? Passar óleo no corpo, porque também é uma outra coisa que a gente fala na Ayurveda, que a gente só passa no nosso corpo aquilo que a gente poderia comer. Então, às vezes, a pessoa tem muita preocupação com a água que você bebe. Nossa, mas a água tem cloro, a água tem não sei o quê, a água tem não sei o que lá, a água está poluída, a água está isso, a água está aquilo, e você está passando lá no teu corpo um creme hidratante cheio de petróleo, de, sei lá, de conservantes Desodorante com químicos, alumínio. um desodorante com alumínio. Então, assim, né, é um todo, não é só o que você consome via oral, mas mental, visual. Então a gente fala isso na Ayurveda, né? Quando a gente fala de digestão, do Agni, o fogo digestivo, é o que você vê, o que você ouve, o que você bebe, come, mas o que você passa no seu corpo, no seu cabelo, Sim. o ambiente. Então é um todo, né? O Ayurveda ele é muito completo. Mas é bem importante é as pessoas entenderem que é mais simples do que parece. Porque esse é natural, é o processo natural. Por exemplo, é natural que a gente menstruasse na lua nova. E o período fértil na lua cheia. Muito menos casos de infertilidade, de ovário policístico, de endometriose. Se a gente conseguir trazer o ciclo para o que é o natural. Só que a gente perde isso a partir do momento que a gente tem muita luz e você não consegue mais se conectar com a energia lunar. Então, as mulheres, elas são regidas por uma energia lunar. Por isso que as mulheres, né, falam mulher de fases, né? Sim. Então, o homem, ele já é regido por uma energia mais solar. Então, entendendo isso, e você vai começando a entender mais os ciclos naturais, né? E se acolher mais, e se observar mais. E por que que eu não quero aquilo agora? Talvez porque realmente seu corpo não precisa daquilo agora. Exatamente, porque as pessoas focam muito no corpo físico, né, na Sim. aparência e tal. E aí, por exemplo, porque eu vi a dieta X na internet e aí o blogueirinho lá, a blogueirinha disse que tem que comer só salada para emagrecer. Aí você tá no inverno, igual você falou, tá no inverno, mó frio, a pessoa vai ficar comendo só salada. O que que vai E já é acontecer com essa vata. pessoa? E daí já ela é ainda va- é vata. Quem vata, ele sente mais frio, ele costuma ter até pés e mãos bem geladas. Daí o que que acontece? Eu já vi vários casos, assim, inclusive até quando eu fiz a formação de Ayurveda, tinha um aluno lá que ele foi um caso, que foi fazer alimentação crugívora, que é alimentação crua, né? Lógico que na alimentação crua, para quem não sabe, alguns alimentos eles são amornados, só que eles não podem ter uma temperatura muito alta, mas acaba que por facilidade, quem acaba optando por esse tipo de alimentação come muito coisa crua, crua mesmo, né? E ele estava com o vata super agravado justamente por isso. Mas para uma outra pessoa, por isso que é um grande erro da nossa medicina, é sempre achar que tudo é bom para todos. Por isso tem tanta divergência, as pessoas falam tanto assim, Ana, não, mas o fulano de tal fala que o melhor é comer muita proteína e não come carboidrato. O ciclano fala que o ideal é alimentação vegetariana. O outro fala que o ideal é não comer, sei lá, comer muita proteína de manhã. Outro que não, outro que não sei. Porque, lógico, quando você quiser achar alguém que fale alguma coisa que vale para todos, em termos de alimentação, não vai ter ninguém. Porque cada caso é um caso. Então você tem que ver, né? Então, quem é a pessoa, o ambiente que ela está, a época do ano, né? Mas o Ayurveda vê isso. Então, quando eu me formei em nutrição, eu primeiro fiz até nutrição esportiva, fui trabalhar bem nessa área, né? Da fisiologia do exercício e tal. E daí eu fiquei me questionando isso, por que que certas coisas davam certo para algumas pessoas e para outras dava tão errado? Tipo, meu pai, mas elas parecia que ia dar certo para aquela também. E o Ayurveda veio muito esclarecer exatamente isso, né? Porque são biotipos diferentes, porque tem a composição dos 5 elementos diferente.
Então não dava, dava certo para um e não dava para o outro só por isso. Uhum. Então isso foi um divisor de águas na minha vida realmente, né, depois que eu fui eu falo até eu costumo falar isso para muita gente, né, você quer mesmo conhecer o Ayurveda? Quer entrar nesse mundo? Porque é um caminho sem volta. É sem volta, porque é muito bom, Uhum. porque você se equilibra, você se sente bem, então você não por que que você vai voltar a fazer o que estava errado? Uhum. Total. Como a espiritualidade Como toda, a né? É um caminho espiritualidade, sem é um caminho volta. sem volta. Porque você fica bem, por que que você vai voltar? Vai ficar ruim. Uhum. Acho que isso é Exatamente. importante, ao começar, dar o primeiro passo, Uhum. né, que cada um vai começar por um caminho, às vezes pela alimentação, pela meditação, né, por Sim. ajustar o ciclo circadiano, cada um vai começar por um lugar, mas Uhum. começa, né. Sim. Engraçado você trazer esse conceito de, Ayurveda é a natureza e, tipo, de uma maneira mais genérica, porque quando eu comecei a fazer uma transformação na minha vida, que eu estava já vendo que não estava fazendo sentido aquela vida que eu levava, de balada, de bebida, de não sei o quê, e aí eu comecei a ver, sentir necessidade de fazer uma mudança, comecei a fazer trilha, mais contato com a natureza e automaticamente eu mudei a minha alimentação. Hum. E eu não tinha nenhum sempre lia dieta, não sei o quê, nã-nã-nã, mas na verdade a transformação que eu fiz foi com a minha consciência mesmo, e foi intuitivo, eu nunca vi ninguém falando sobre isso naquela época, mas eu mudei no sentido de: "Só vou me alimentar de coisas que vêm da natureza, Ah, eu falo isso ponto". quando atendo criança, hoje em dia eu nem atendo mais criança, já faz alguns anos. Pode comer tudo que o papai do céu fez, o que o homem fez desconfia. É, exatamente. Aí eu botava, falava isso para o pessoal, falava: "Eu só como o que vem na natureza, o que o homem botou a mão eu não quero". Então, Então é por aí. e como que o meu corpo se transformou, eu perdi peso, assim, rapidamente, todo mundo ficava: "Nossa, o que que você está fazendo? O que aconteceu?". E aí automaticamente eu parei de comer à noite também. Uhum. Eu acho que eu emagreci nessa época uns 7 quilos, Olha, rapidamente. só E de desintoxicar. só de desintoxicar, e aí praticando atividade física regular, né, Uhum. malhava algumas vezes na semana e fazia trilha final de semana, eu já comecei a ver uma mudança, e não só do corpo físico, né, mas mental, de bem-estar, de mais conexão, de sentir mais pertencimento com esse plano terreno, né. Uhum. Sim. Então acho que faz muito sentido isso. E você quer deixar algum recado especial para as pessoas que ainda têm essa dúvida, assim, espiritualidade, yoga, alimentação? Não, então, na verdade isso pensando no recado mesmo, acho que é importante a gente pensar isso mesmo, que é o que é natural, isso é natural do ser humano, sabe, quando a gente descobriu o fogo, a gente fala que uma das primeiras meditações é quando o homem descobriu o fogo, ficar ali olhando para o fogo. Então meditar é você tentar focar em uma única coisa, que pode ser a chama de uma vela, existe uma meditação que a gente trabalha olhando para a chama da vela, Uhum, olhando para uma mandala, então, às vezes, meditar, você não precisa ficar de olho fechado e realmente não pensar em nada. Existem muitas maneiras de se meditar. Eu acho que é importante começar e começar a se observar, tá? Então, sempre o recado que eu dou, isso eu falo sempre na primeira consulta, se observa. Observa o que te faz bem, observa o que te faz mal. uhum, Observa como você fica depois que você comeu à noite a pizza com milkshake, no dia seguinte como você acordou. Olha a tua língua até como ela tá. Né. Então observa como o teu intestino ficou depois. Então é simples, o nosso corpo fala e a gente não uhum. escuta. Então Sim, estar mais em contato com você. Acho que mais isso é o presença, mais né. presença nos momentos, em tudo. Com o filho, tá ali, então aproveita aquele momento, Uhum. né, então em tudo, tá presente, isso é o ioga é estar presente no aqui e agora, Sim, e né. sempre a gente estava até conversando sobre isso antes da gente gravar, né, que eu tô procurando me observar muito e ser presente em cada coisa que eu faço. Então, se eu tô no telefone, eu estou no telefone. Se eu estou caminhando, eu estou caminhando. Se eu tô dirigindo, eu tô dirigindo. E é isso, gente, é focar no agora, no presente.
na atividade, E né? quem, Dispersando. quem também tiver alguma dúvida do Ayurveda, se quiser entrar em contato depois, me chamar no Sim. Instagram, então à tua disposição também. Se precisar alguma coisa, eu sempre respondo, viu, gente? Às vezes Sim, posso demorar um pouquinho, mas eu respondo, porque às vezes tem muita mensagem, mas eu sempre respondo também. Se sim. alguma coisa que eu puder ajudar, à tua disposição. Eu vou colocar o Instagram da Ana na descrição do vídeo embaixo. E quem tiver alguma dúvida também, alguma questão, pode chamar nós. Ai, Ana, Gina, obrigada. obrigada a você. Obrigada a todos. Beijo, tchau, Tchau, tchau. gente. Obrigada.